Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Jesus abençoe a todos no estudo da Gênese. Vou fazer um preparo como sempre. Peço a união de todos em pensamento, em boas vibrações. É da obra Tempo para Entendimento, de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão. O aproveitamento do tempo é a mensagem. Todos os segundos de suas vidas terrenas são preciosos. Por que desperdiçá-los lembrando de mágoas que não foram esquecidas, pensando com tristeza nos entes queridos que se foram, ignorando o que lhes é repetido, que eles se foram porque cumpriram suas missões na Terra e que muitos ainda têm que resgatar dívidas passadas. Aproveitem seus minutos para a meditação, para a elevação espiritual, para ajudar a seu próximo, para dar uma palavra de conforto e força para aqueles que necessitam de um alento para a sua caminhada. Aproveitem seus minutos para contemplarem a beleza do céu, das flores e dos frutos. Quanta beleza há nos frutos que nos alimentam. Já pensaram que o Pai Eterno, além de dar a propriedade de alimentar, deu beleza, cor e forma aos frutos? Aproveitem seus minutos para dividir com os outros todo esse amor que vocês insistem em guardar e mascarar, tudo isso num gesto de indiferença para não parecerem tolos aos olhos dos outros. Sejam caridosos, carinhosos, bons, espalhem essa energia acumulada de bondade a todo instante, a todo minuto. E principalmente dediquem seus minutos para um pensamento nos seus guias espirituais e no nosso bom e amado Jesus. Fiquem na paz de Deus e de São Francisco de Assis. Então, acolhendo aqui a sugestão, vamos elevar o pensamento a Deus, aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores, acima deles Jesus, que nos inspirem nesse estudo, nos inspirem ao longo da nossa vida, nos dando força, que Deus ilumine nossos lares, nossos entes queridos, e que consigamos seguir em frente com força, com fé, tendo Jesus sempre conosco no nosso coração. Graças a Deus. Bom, pessoal, então nós vamos dar prosseguimento aqui ao estudo da Gênese. Nós estamos no capítulo 6, cujo título é Uranografia, mas é astronomia. E nós vamos reiniciar aqui do capítulo 18. Antes, queria reforçar aquilo que eu tenho falado, que sempre que possível, vocês participem do estudo nesse momento em que é lançado na web o estudo, porque fica gravado. Para quê? Para a gente poder gerar uma onda de energia positiva, uma egrégora positiva. O nosso mundo precisa muito disso. Mas caso não possam, caso acessem o estudo depois gravado, se for possível, no horário em que vai ao ar, que é toda sexta-feira às 20 horas, que participem pelo menos desse preparo, dessa prece inicial para essa vibração. Se não der, paciência, mas pelo menos acessem o estudo, leiam a obra, que é maravilhosa. As pessoas que mandam os comentários aí, eu sempre respondo dou uma curtida e para alguns eu respondo e repito, se tiverem dúvidas, podem colocar essas dúvidas nos próprios comentários ou mandar por e-mail para contato@map.org.br, assunto a Gênese. A pergunta chega para mim, eu respondo por e-mail ou no próprio comentário e depois eu comento essa pergunta, que pode ser a dúvida de outras pessoas ou até um esclarecimento, quem sabe até uma correção, um acréscimo. Fiquem à vontade, tá bom? Como a gente está gravando, fica difícil essa interação, como é numa aula normal, numa classe, né? Mas pelo menos se vocês comentarem ou fizerem perguntas, já fica uma interação que é muito boa. Então não deixem de perguntar, não deixem de nos dar um retorno daquilo que a gente está falando aqui, até se estão conseguindo acompanhar, ou se querem que eu repita algo. Roberto, aquilo não ficou muito claro não, ou então você pulou aqui um item que eu fiquei numa dúvida, fala qual é a dúvida, eu falo daquele item, combinado? Vamos fazer assim.
Então, no item 18 desse capítulo 6, eu vou dar uma lida e explicar como eu tenho feito para dar essa visão da vida, do universo. Vamos lá. Então, nós estávamos falando desse fluido, dessa matéria cósmica primitiva, que é o fluido cósmico universal, que preenche tudo, e nós vimos no estudo anterior que tudo é formado desse fluido, dessa matéria primitiva. Inclusive as estrelas, os planetas, tudo que é físico vem desse fluido cósmico universal, da matéria, que é a matéria na sua forma mais pura, mais primitiva. E no item 18 vai se falar assim: este fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição, a princípio no estado latente que dormita ali, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há muitos reinos naturais, dos quais nem mesmo suspeitamos a existência, por virtude desse princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. Traduzindo, e tem muita informação importante aqui, é dito que nesse fluido primitivo, esse fluido cósmico universal, uma das formas de energia contida nesse fluido, uma das variações desse fluido, é o que se chama de fluido vital, que dá vitalidade. Daí o termo fluido vital. O nosso corpo é cheio de fluido vital. E nós perdemos esse fluido à medida que nos movimentamos, perdemos a vitalidade. E quando nós ingerimos um alimento, quando nós bebemos água também, não é apenas os sais minerais que nós estamos recompondo, nós estamos ingerindo fluido vital também. Quando nós respiramos, nós absorvemos esse fluido vital. E aí entra aquela ideia do prana lá dos indianos, né? E aqueles religiosos, os hindus, que ficam em meditação, às vezes dias sem comer, eles usam a respiração e eles conseguem alterar o metabolismo e eles se alimentam, entre aspas, desse fluido vital. E muitos, já existem casos fantásticos, os cientistas ficam estudando como é que pode esse cidadão ficar em meditação durante dias, sem se alimentar, sem beber água. Ele controla o metabolismo dele, mas ele está ingerindo o fluido vital, que dá vitalidade. Então fica muito tempo sem se alimentar. É uma coisa impressionante. Precisa estar muito condicionado, muito preparado, é uma condição muito específica. Para nós o que importa é o seguinte: o fluido vital está em tudo. E ele está dizendo aqui que esse fluido vital impregna inclusive os minerais. Os vegetais dá para a gente entender, né? Lá uma plantinha pega da terra os seus alimentos, a água, e ela tem uma vitalidade, uma vida. Se você parar de regar uma planta, ela não vive. Ela perde fluido vital, ela perde vitalidade. Mas os minerais, hein? É interessante que ele está falando que os minerais também estão impregnados desse fluido vital. Ou seja, de certa forma ele está dizendo que tem vida no mineral. Não a vida como a gente conhece, mas há um princípio ali. Tudo se encadeia na natureza e tudo está impregnado desse fluido vital. Será daí aquela ideia da física quântica que o observador interfere no fenômeno? É como se as partículas pudessem nos perceber? Será que não existe uma interação? Claro que existe uma interação entre o ser, o homem, e aquela partícula que, por exemplo, é projetada, ou a água. Mas a gente tem muita coisa para aprender sobre isso. Mas aqui existe uma ideia assim, embrionária de que, olha, gente, esse princípio vital está em tudo. Não é só no corpo humano, não só nos animais, nos vegetais, mas até nos minerais. Muito interessante isso. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, olha aí. Assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos.
Muito importa que nos compenetremos dessa noção, que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Quando se fala aqui de geração espontânea, já vi críticas de que no século XIX se acreditava que havia geração espontânea, que de uma fruta ali, aqueles germezinhos que se você deixar, eles vão surgir espontaneamente. Mas aqui me parece que falam de outra coisa, da vida que está latente em tudo. É a geração espontânea da vida desde o reino mineral. Quando a Terra se formou no início, o que nós tínhamos aqui eram os minerais. Tempo depois vieram os vegetais, a vida veio do fundo dos oceanos, e o que chama aqui de geração espontânea me parece que é uma adaptação de um termo que se usou na época para se explicar que a vida surge naturalmente de tudo. E realmente o princípio vital está em tudo. Daí o termo geração espontânea, mas num outro conceito, foi pobreza de linguajar. E Kardec, então, usou esse termo de geração espontânea aqui. Porque de uma galáxia que está se formando, tudo ali no início é ebulição, é fogo, né? Como você vai imaginar que surge a vida daí? Mas a vida surge daí. Lembrando do que nós estudamos lá atrás, o princípio das coisas já está na sua geratriz, lá na origem do Big Bang, aquela sementinha já contém o código de tudo. O projeto já está pronto naquela semente. É só regar, igual a semente que você coloca na terra. O universo é regado pelo tempo e surge a vida naturalmente. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Deus é criação contínua. Portanto, a criação não se limita ao nosso universo, não se limita ao nosso planeta, não se limita a nós mesmos. A criação não cessa, nunca cessou. Antes do nosso universo existir, Deus estava criando outros universos. E outros universos estão sendo criados. Vida, outros espíritos, isso não cessa nunca. Então, essa fonte criadora que é Deus, né? Inteligência suprema, não para nunca de criar. E aí, no item 19, nós vamos num conceito que nos interessa, que vai ser abordado aqui superficialmente, depois vai ser aprofundado, que é a vida espiritual. Finalmente, nós estamos chegando na vida espiritual, né? Então, vamos ler com cuidado esse item 19. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês. 19. Porém, até aqui temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Então, nós sabemos que nesse capítulo da Gênesis, o espírito principal deles que coordenou esse estudo aqui foi o próprio Galileu. Isso está registrado, que está escrito na Gênesis. Então, ele está dizendo aqui, junto aos espíritos que estavam com ele, que, olha, o modo de criação dos espíritos, essa informação é muito restrita, até eu tenho dificuldades de explicar a criação do espírito. Mas vamos ver uma figura agora aqui. Para mim é a figura 6. Figura 6 mostra o orbe terrestre. Reparem bem que vocês têm vários círculos concêntricos. No centro, nós temos o solo onde nós estamos pisando, o planeta Terra como nós o conhecemos. Imagine uma fruta
com várias camadas de fruta, vamos dizer assim, e que o caroço está lá no meio. Nós estamos no caroço do orbe terrestre, tá bom? Então você vê vários níveis, várias esferas numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e isso significa o seguinte: o núcleo, o caroço aí que vocês veem, é onde nós estamos pisando, é a vida física. Nós estamos encarnados, é a matéria mais densa. E essas outras esferas seriam também matéria, não a matéria que nós conhecemos, mas é a matéria que é oriunda desse fluido primitivo, desse fluido cósmico universal, e por que não dizer, talvez, condensações dessa matéria escura, que existem vários níveis de condensação. Embora nós não consigamos medir nem ver, ela existe. E para eles que estão lá, essa matéria ela é real, como é para nós essa matéria nossa. Só que mesmo do lado de lá, no chamado mundo espiritual, existe matéria em várias densidades, vamos dizer assim. Então, a gente desencarna. Nós estamos com o nosso corpo espiritual, que é, em parte, essa mesma matéria que a gente chama dos fluidos espirituais. Nós estamos numa condição vibratória. Então, um espírito que esteja com um perispírito muito pesado, muito denso, ele vai para a faixa vibratória mais densa. Número 1, isso seria umbral. O espírito com um corpo espiritual muito denso. Um que esteja com um corpo espiritual um pouco mais leve vai para a esfera 2, que é uma esfera, um campo vibratório, vamos dizer assim, de uma matéria menos densa. Quem tiver com o perispírito melhorzinho, menos denso ainda, vai para a esfera 3 e assim sucessivamente. Nós sabemos que o nosso corpo espiritual tem uma certa densidade, ele vibra, e que ele vai para a dimensão espiritual compatível com a sua vibração, com a sua densidade. Então, essa figura que vocês estão vendo, ela mostra o plano espiritual, as esferas espirituais em torno da Terra. Mais tarde a gente vai falar disso aí com mais detalhes, tá bem? Eu vou mostrar uma outra figura para vocês, agora para mim aqui a figura 7, que mostra o seguinte: a Terra ao fundo, nosso planeta, o que eu chamei aí do caroço dessas esferas, e uma figurinha ali no canto, que seria a colônia espiritual nosso lar. Então você está visualizando nessa figura dois tipos de matéria que formam a Terra. A matéria densa, que forma os mares, forma tudo que a gente conhece, e uma matéria menos densa que forma essa colônia espiritual. Todas as duas são oriundas da matéria primitiva, do fluido cósmico universal. Mas a Terra, então, é composta não apenas da matéria que a gente consegue ver e medir, mas é composta de outro nível de matéria. Quando nós desencarnamos, na verdade, nós saímos da carne, como a gente fala, saímos do corpo físico, com o nosso corpo espiritual. E nós nos deslocamos, num processo que a gente ainda vai comentar, para uma dessas esferas espirituais, que pode ser essa onde tem a colônia nosso lar. Ou seja, a Terra, a própria Terra, tem vários níveis, várias esferas que a revestem de energia. E o nosso corpo espiritual, ele é energia também. Tá bem? Então, de novo, saindo da figura 7, vou dar uma lidinha aqui, continuando a leitura. Aos que estejam religiosamente desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi, rogando-lhes todavia que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. Ele está tomando todos os cuidados aqui para falar sobre o espírito, de onde vem o espírito. Ele já falou antes que, olha, isso até eu tenho limitações para falar. E ele está dizendo aqui, olha, não vão tomar minhas palavras, só para dar uma ideia. Está dizendo assim. Então ele vai falar do espírito. O espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos,
nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Sempre esse linguajar, né? Sempre a dificuldade da espiritualidade de encontrar palavras para dizer o que ele quer dizer. Então, vou tentar traduzir aqui, segundo o meu entendimento. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito não chega a receber essa condição, essa iluminação divina, né, que dá o livre-arbítrio, dá ele a consciência dos seus atos, sem ele ter passado pelos reinos inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. Ou seja, a nossa essência vem dos reinos. Que reinos? Além do reino nominal, nosso, da existência do homem, existe o animal, reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. O que ele está dizendo é que a nossa essência veio desses reinos. Antes de ser criado o Espírito, aquilo que Deus usou para nos elaborar como Espírito veio desses reinos. Aí eu vou dar um exemplo no meu linguajar, que eu sempre uso esse exemplo. Todo mundo aí já fez bolo? Você mistura vários ingredientes para fazer um bolo, preparar um bolo, não é isso? Mas quando uma pessoa vai na sua casa, você não pega aquela massa do bolo e bota assim no prato, ploft, para a pessoa comer. Você faz isso? Não. Você pega aquela massa e leva para um lugar onde aquilo ali vai dar um salto, vai ser elaborado e vai se transformar numa coisa muito gostosa. É o nosso forno. Então, aquela massa ali contém tudo que você precisa para o bolo, mas sem o forno ele não vai virar bolo. Então, você dá um salto daquela matéria meio, né, aquela massa, e quando você tira do forno, está aquele bem formadinho bolo, que vai depender muito da condição do tempo, da temperatura, o bolo vai ficar mais claro, mais escurinho, com uma textura melhor. Você pode dar a mesma receita para 10 pessoas fazerem bolo, serão 10 bolos diferentes. Sempre tem alguém que vai saber trabalhar o tempo, né, para aquela textura do bolo ficar num formato, numa condição ideal. Então, esse linguajar que eu estou usando do bolo, vamos levar aqui para a criação do Espírito, a essência do que nós somos, como seres espirituais, veio lá do mineral. Isso foi elaborado com o tempo, de certa forma. Aquelas energias transmigraram para o reino vegetal, e do reino vegetal essas energias foram sendo preparadas e transmigraram para o reino animal, e foram elaborados no reino animal, preparadas, e num determinado momento, aí entra o forno, a massa estava pronta, e num determinado momento entra algo que a gente não sabe, o dedinho de Deus, e aquela massa, aquelas energias se transformam no Espírito. Aí surge o Espírito. Ele veio por todo esse processo sendo elaborado, com um princípio vital e um princípio inteligente ali latente, mas ele consegue uma individualidade, ele consegue ser finalmente chamado de Espírito quando ele dá esse salto. Então, no processo de criação, tudo da natureza é aproveitado. A essência do que nós somos veio dos reinos, e num determinado momento da criação nós estávamos prontinhos para ir para o forno, vamos dizer assim. E aí Deus cria o Espírito. Deu para entender? É a maneira que eu tenho para explicar isso que está aqui, para vocês fazerem uma ideia de que nós viemos dos reinos. E que o próprio Espírito que se manifesta aqui diz, não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos. E aí ele vai dizer que nós viemos dos reinos. Eu encontrei essa maneira de explicar a vocês. Continuando aqui, ele vai dizer, ainda uma vez vos digo, não edifiquei sobre minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica,
Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito de questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias, de preferência a vos arriscardes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar, por minha culpa, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: gente, eu só estou dando uma ideia para vocês, tá? Até eu, como um espírito mais elevado, tenho dificuldades de entender a criação do espírito. Mas eu sei que ele veio dos reinos. Mas como ele é criado, eu não me arrisco a dizer a vocês. Porque talvez um Jesus saiba disso, né? Talvez um Jesus, que é um co-criador do planeta Terra, já esteja numa condição de compreender a criação do espírito. Porque da matéria, do universo, das estrelas, é uma conversa. Mas o espírito, como a gente diz na gíria, o buraco é mais embaixo. Né? É outro nível de entendimento, é outro nível de criação. Nós estamos falando de criar uma consciência de um ser que pensa, que sente, que ama. E isso é muito mais complexo. Deu para compreender? Com a ideia do bolo? É o que eu encontrei de melhor para vocês. Vamos mostrar agora mais uma figura, então, e eu vou aqui para a minha figura 9, a evolução do homem, justamente mostrando a passagem pelos vários reinos, tá? Então, nós viemos do reino mineral, passamos pelo vegetal, e aí aparece, né, algumas... como chamar isso? Algumas situações, algumas habilidades que a gente vai desenvolvendo. No mineral nós temos a atração, no vegetal nós temos a sensibilidade, no reino animal nós adquirimos o instinto, no reino nominal a razão, né? No reino mineral a gente tem a matéria inerte, no reino vegetal a gente tem a matéria inerte e vitalidade. Aquele princípio vital que está latente no mineral, ele surge com todo o esplendor, com toda a força no reino vegetal. As plantas, as flores, uma beleza enorme. Isso, depois de um tempo, e a gente sabe que a vida veio do fundo dos oceanos, né? Esse reino vegetal se transforma em algo em que não apenas a vitalidade existe, não apenas aquela matéria inerte, mas também o instinto, a individualidade. E daí, desse reino animal, vem o homem, né? Inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas, conhecimento de Deus. E já que a gente está falando dos reinos, deixa eu abrir um parênteses aqui, que é algo que o pessoal gosta muito, que a gente fale dos animais, né? O animal, ele, quando morre, ele mantém a sua individualidade. Não lembro se eu já falei disso aqui. Então, você pega um cavalo, um cachorro, um gato, vamos para os pets, gatos e cachorros. Você que tem um gatinho aí, ou um cachorrinho, quando ele morre, a essência dele continua, ele mantém a individualidade dele. Um animal, quando morre, um cachorro, um gato, ele não vai por todo, ele não se dissolve. Ele mantém, como o espírito mantém a sua individualidade. A diferença é que ele não tem consciência da vida espiritual. E logo, não leva muito tempo, existem espíritos que coordenam isso, aquele serzinho, que é uma consciência em elaboração, é aquela massa do bolo que já tem uma certa consciência e sensibilidade, até um nível de amor, ele logo reencarna. Diferentemente de nós, que às vezes levamos até séculos para reencarnar. Mas o reino animal é assim, é uma vida, ela é constante. Então, eu diria também, para consolar os que perderam seus animaizinhos, que eles estão em boas mãos, estão nas mãos de Deus. E que Deus tem um projeto para eles também, como tem para nós. E eles um dia, não que eles vão virar o espírito, mas eles vão ser essa essência, essa massa, para aí sim serem elaborados como individualidade e lá na frente darem um salto.
Não vamos falar assim, que o cachorro, o gato vai virar um espírito, não. Não é bem isso. Falta é o que a mensagem que nós acabamos de ler. Não usem minhas palavras para tirar conclusões. Mas vamos dizer que aquela essência vai ser aproveitada para a criação do espírito. Pronto. Vamos parar por aí. Tá? Então, tudo na natureza é utilizado, tudo é útil, principalmente essas consciências. E no reino animal nós já temos consciências em elaboração e um cachorro, né? Um cachorro, um gato, mas acho que principalmente o cachorro, a gente já sente o amor do bicho, né? O carinho do bicho pelo dono. Você olha no olhinho do cachorro e o jeito dele se manifestar, você vê sentimento ali. Então ali já tem algo muito próximo de nós. Né? Falta o quê? Falta o raciocínio contínuo, falta a noção de Deus. É isso que nos separa dos animais, né? E o pensamento mais racional, mas ali existe algo já sendo elaborado. É muito bonito essa ligação que tudo tem. Tudo na natureza, na verdade, é interligado. A outra figura que eu queria mostrar para vocês é a figura para mim aqui, número 10, que já é aquela figura clássica, né, dos símios, lá do macaquinho, a evolução até o surgimento do homem. Quer dizer, quando você vai para esses animais, uma certa linhagem dos macacos, eles já têm habilidade para pegar, por exemplo, um ovo, já tem a sensibilidade da mão, ele já tem o sentimento de conjunto, de caçar em bando, ele já tem um outro nível de sensibilidade diferente de outros animais. Existem animais que são muito inteligentes. Dizem que o porco é muito inteligente, o cavalo, né, o cachorro e os macacos são muito inteligentes. Agora, não vamos falar aqui do salto de um animal para outro, né? Um cachorro vira gato, o gato vira macaco. Não vamos falar disso agora, que não faz parte aqui do nosso estudo. É muito complexo e, na verdade, são informações que a gente não domina muito. Os espíritos não informaram muita coisa sobre isso. Então, saindo aqui das figuras, voltando aqui para as leituras, vamos ler agora o item 20. Os sóis e os planetas. Vamos falar um pouquinho dos sóis. Ora, sucedeu que num ponto do universo perdido entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob uma forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e principalmente pela força molecular da atração, ela tomou a forma de uma esferoide, a única que pode, de início, revestir uma massa de matéria isolada no espaço. Então ele vai estar falando aqui da criação dos sóis, quer dizer, quando houve o Big Bang, aquela matéria disseminada, né, já submetida a leis, muitas das quais a gente conhece, da gravidade, por exemplo, começou um processo de atração dessa matéria, começou a se aglomerar. E essa matéria aglomerada atingiu a forma de uma esfera, porque nas forças gravitacionais dessa matéria primitiva, ela tende a uma estabilidade. A gente tem que estudar física, não é o nosso objetivo, mas acreditem que essa forma de esfera é a que acaba sendo resultado dessas energias iniciais do universo. Tá? Então, quando a matéria se agrupa, muito primária ainda, muito hidrogênio, ela, pela força da atração, pela gravidade, ela assume essa forma de esfera. E surgem os primeiros sóis, então, na criação, as primeiras estrelas. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, modificou bem depressa a esfera primitiva para conduzir de movimento em movimento em direção à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Então, essas várias esferas
né? Transitando, arremessadas no espaço, na gravitação, nas leis que regem a matéria, essas várias esferas atingiram a forma lenticular. Essa é a forma da nossa galáxia, né? Como se fosse um disco. A Via Láctea ela tem uma extensão de 100 mil anos-luz. Agora, a espessura dela, eu não me lembro, como me recordo quantos anos, mas é um disco, ela é bem fininha e comprida, né? Como o tampo dessa mesa aqui. Vamos dizer que isso aqui seja a Via Láctea. Dessa ponta, aquela ponta lá, na velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos para percorrer toda a nossa galáxia. 100 mil anos na velocidade da luz. Item 21. Novas forças surgiram em seguida a este movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendente a reunir todas as partículas no centro e a segunda tendente a afastá-las. E aí a gente entra no linguajar técnico, que eu acho que não é o nosso objetivo. Leiam, tirem suas dúvidas, façam suas perguntas desse item 21. Tá bom? Deixa eu mostrar outra figura. A figura número 11, que aparece aí. Vocês estão vendo uma gravura que reproduz a Via Láctea, conforme a ciência hoje enxerga, né, a nossa galáxia. Então, ela tem essa forma lenticular, conforme foi dito ali, um disco, né, na forma espiral, e nós estamos num desses braços aí mais externos, está o nosso sistema solar. Se nós formos lá pelo núcleo da nossa galáxia, lá para o centro, cada vez tem mais estrelas, é mais denso. E diz a ciência que lá no centro mesmo tem um buraco negro. Uma energia tão condensada que nem a luz escapa. Então, essa nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. E ela tem essa dimensão que eu comentei com vocês, 100 mil anos-luz. Ou seja, para ir de ponta a ponta desse disco, né, essa galáxia, a gente levaria 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Bom, voltando aqui para o nosso estudo. Ela não terá, pois, dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos. Quer dizer, dessa galáxia surgem centenas, na verdade, milhões de mundos, né? Destacados do foco central, deles saídos pelo modo de formação acima mencionado. Ora, cada um desses globos, revestido como um mundo primitivo de forças naturais, que preside a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos. Ou seja, o processo de criação de mundos numa galáxia, ele é sucessivo, ele se dá de forma constante. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados de seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente de seu astro gerador. Quer dizer, cada mundo tem um tipo de vida especial e particular. Então, a vida no universo existe de várias formas. Tanto a vida física como a nossa existe de nos diversos mundos de várias formas. O que os espíritos dizem que essa forma de cabeça, tronco e membros, ela se reproduz, mas pode ter muita variedade. Se nós percebemos no próprio planeta Terra, né, o que a gente chama das raças, que embora nós sejamos uma coisa só, não existe raça no sentido de diferenciar um do outro, né? Mas não se considerar no cor de pele, altura, etc., vamos usar esse termo raças. Você pega os africanos, você tem os pigmeus africanos, você tem lá umas tribos que são os caras de mais de 2 metros de altura, os Zulus, né? Aqueles caras altos, fortes. Nós temos o europeu branco, nós temos o oriental, o hindu, ou seja, é tanta diferença no mesmo mundo
desse ser de cabeça, tronco e membros, um mais claro, um mais escuro, cabelo assim e assado, outro alto, outro baixo. Imaginem o que não existe de diferença para outros mundos, de seres, aí, nossos irmãos ETs, extraterrestres. Terão essa forma de cabeça, tronco e membros, mas uma variedade muito grande. É isso que se diz aqui. Aliás, raciocinando sobre a vida fora da Terra, uma das informações da doutrina espírita é que os mundos, praticamente todos, são habitados com várias formas de vida, não só na matéria densa, mas fora da matéria densa. Eu, futuramente, vou ler trechos aqui de um livrinho do Chico Xavier, com o título Cartas de uma Morta. Quem é que já leu esse livro? Eu já tinha lido há muito tempo, reli há pouco tempo, e é muito impressionante. O Cartas de uma Morta é o segundo livro publicado da psicografia de Chico Xavier. O primeiro foi o Parnaso de Além Túmulo, que são poemas, poesias. E, na verdade, o Cartas de uma Morta é o primeiro livro que descreve a vida espiritual. Ele nos introduz na vida espiritual, embora tenha sido o segundo livro. E a psicografia de Chico Xavier. E quem é o espírito? Maria João de Deus. É a mãe de Chico Xavier. E a mãe de Chico Xavier vai descrever nesse livro que ela foi levada para conhecer mundos, outros mundos. Foi levada fora da Terra. E ela nos dá uma visão, então, de outros mundos. Então, na segunda obra do Chico Xavier, já a espiritualidade já fala de vida em outros planetas. Então, na verdade, essa visão nossa do extraterrestre, que virou um pouco de folclore isso, nós somos extraterrestres. Nós, quando numa nave, muito em breve, aí a humanidade vai estar descendo em Marte, nós seremos os extraterrestres. Na verdade, existe a raça humana espalhada pelo universo, em diversas formas, como nós temos diversas formas na própria Terra. E esses mundos disseminados pelo espaço têm os seus dirigentes espirituais e têm as suas características espirituais. O que nós sabemos é que esses mundos estão em diferentes estados evolutivos. Aí sim, existe uma diferença. E aí, lembrando daquele capítulo do Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, existem mundos primitivos, de provas de expiação, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Cada um desses mundos é habitado por espíritos num determinado padrão moral e de conhecimento. Então, a Terra hoje é prova e expiação passando para a regeneração. Então, existe no universo infinitos mundos vivendo na fase de regeneração, por exemplo. Quando o mundo entra na fase de regeneração, ele passa por séculos, por etapas de regeneração, como nós passamos por várias etapas, como prova e expiação. Nós hoje estamos no finalzinho de prova e expiação, mas já vivemos no tempo de Cabral, 1500, prova e expiação, no tempo de Jesus, tá? Então, nós passamos por degrauzinhos e agora estamos passando para outros degraus, o mundo de regeneração. Então, esses outros mundos, eles existem em várias etapas evolutivas dentro da própria classificação do mundo de regeneração. Existem mundos de regeneração que estão numa etapa inicial, existem mundos de regeneração que estão lá no meio do seu processo, e existem mundos de regeneração que estão na sua transição para mundos ditosos, é isso que eu quero dizer. Existem mundos ditosos no início do seu processo, no meio, e existem mundos ditosos onde os espíritos já estão se preparando para chegar à perfeição. Aí é outro estágio. São Jesuses em formação, ingressando nos chamados mundos celestes, não mais presos à matéria. Então, essa infinidade de mundos preenche o nosso universo, e o nosso universo é um de dois diversos universos que preenchem o espaço infinito, e nesses universos a vida existe em várias dimensões. Alguns chegam a teorizar que existem universos paralelos, mas isso é só uma percepção de que
A vida existe em vários níveis e o que importa é que vida é vida. Não existe morte para o espírito. Temos muito que aprender, muito que estudar. Eu vou encerrar aqui nesse capítulo, esse item 23, na formação dos planetas, e damos continuidade depois. Obrigado aí pela atenção. Escrevam suas dúvidas. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.